que nos traz um conforto espiritual, e agradecer o nosso coordenador geral, que é Natécio França. Bom, a gente vai dar continuidade, nós falamos sobre os membros, né? Especificando as questões das articulações, e hoje nós vamos dando continuidade, mudando um pouco, hoje nós vamos falar das dores, né? Para a gente vai ter essa noção. Então, como que a mente afeta o nosso corpo? É muito importante a gente ter essa condição de entender que tudo que eu penso, que tudo que eu elaboro, que tudo que transforma energia através dos meus pensamentos, me traz ou conforto ou desconforto. Porque todo o meu emocional se expõe através dos meus pensamentos. Nós temos o raciocínio lógico, a razão, para fazer a avaliação, e temos também o nosso lado emocional, que nos permite assim ter todas as sensações que o emocional nos proporciona. Então, as emoções, ela tem a capacidade de prejudicar e de curar não apenas psicologicamente, mas também fisicamente. A expressão da emoção positiva tem sido repetidamente associada à melhor saúde e sobrevivência. Paralelamente, as emoções repercutem em... Então, só voltando, quando a gente fala de emoção, nós temos que lembrar que a emoção ela tem os dois lados, são duas vertentes. Emoções negativas, que nos trazem um desconforto, e as emoções positivas, que nos proporcionam bem-estar. Só que nós convivemos com essas duas emoções diuturnamente. E a balança ela pesa muito mais para o negativo do que para o positivo. Mas por quê? Porque nós ainda vivemos num mundo de prova e expiação, onde a nossa mente, a nossa cultura, a nossa condição de espírito ainda vivencia muito terra a terra. As incertezas, as inseguranças, as limitações, os nossos medos, ele perdura muito mais para o negativo. Mas nós estamos aprendendo a nos libertar e construir essa energia boa, que são as energias positivas, benéficas, os bons eflúvios na ligação com Cristo. Então, as doenças vasculares, né? Nós temos aí, ela afeta o nosso coração, a emoção negativa, muito. Nos traz taquicardia, né? Nos traz um desconforto no coração por conta das batidas, nos proporciona, através dessa taquicardia, ela faz com que a corrente sanguínea altere o nosso processo, e aí a gente passa a ter toda essa situação de desconforto. Nós temos doenças autoimunes, que são construídas, criadas pelos nossos pensamentos, pela nossa conduta, nos trazendo, então, através dessa somatização de processos, de comportamentos, de doenças e de emoções não muito bem trabalhadas, vai, então, aderindo aos nossos corpos sutis, nos trazendo essas consequências. Doenças infecciosas, né? Dor de barriga, taquicardia, falta de ar, e por aí vai. É só alguns para a gente poder perceber o tanto que psicologicamente nós somos afetados dia e noite pela postura de vida que temos perante as coisas que nos acontecem, os eventos, acontecimentos diários que nós enfrentamos. Nós temos aí algumas situações do que nós acabamos de ver, para fazer uma síntese, nós vamos falar muito do corpo humano. Então, o pescoço. Nós estamos percebendo que as pessoas estão falando muito, dor no pescoço, meu pescoço está doendo, eu não consigo virar direito, eu sinto dores na parte do ombro. Então, os pescoços são os nossos transtornos sentimentais e mentais.
Só lembrar que o nosso pescoço é a base da nossa coluna. É aonde recebemos todas as nossas sensações dos pensamentos. É aonde é o estímulo maior que nós recebemos é na nuca. E aí ela vai por toda a coluna vertebral, nessas vibrações elétricas e nos traz o desconforto mediante os nossos pensamentos, as nossas construções diárias. Nós temos aí, na questão do cotovelo, artrite, sensação de que ninguém se ama. O que é artrite? Né? Essas dores nas juntas, a sensação de falta de amor, de insegurança, a falta de carinho, a falta de um abraço, de um aconchego, essa segurança emocional que muitos de nós, às vezes, não possuímos. As mãos, as articulações das mãos, críticas pesadas, raiva acumulada. Então, são energias que estão nas partes periféricas e elas entram trazendo, então, esse desconforto. Né? Abaixo do joelho, nas pernas, nós temos aí princípios de vida conflitantes. Estão lembrados quando eu falei das pernas, joelhos, as pernas, direcionamento, saber caminhar, compreender o que nós estamos fazendo, quais as nossas tomadas de consciência, as nossas escolhas. Então, isso traz problemas, porque o cérebro, a mente, o próprio espírito, ele se encontra ali numa fase de insegurança, de muitas incertezas. Então, as pernas, ela vai trazer os conflitos que trazemos da nossa alma, então vai trazer as dores para as pernas. Na cabeça, pensamentos de abundância, de baixa estima. Então, são os nossos lixos mentais que nós guardamos. Se nós fizermos por um dia, não vou falar um dia que ele é muito longo, por 1 hora, passe a observar os pensamentos. Quais são os pensamentos que estão sendo construídos? Aí nós vamos ver que nós pesamos muito mais na balança do negativo do que a balança do positivo. E pensamentos negativos, pensamentos conflitantes, pensamentos de raiva, de mágoa, de ódio, de vingança, pensamentos maldosos, ele afeta o nosso cérebro. São lixos mentais que começamos a carregar, e isso faz com que a nossa paz ela se esvai. A nossa leveza de alma também, porque enchemos as nossas mentes com pensamentos pesados, de baixa estima. O estômago, tornar a repetir, é onde nós temos um chakra importantíssimo, que é o plexo solar. É nesse plexo que nós captamos todas as energias que estão ao nosso derredor, ou seja, no externo. O estômago, desespero, falta de esperança, incerteza. Então, eu coloquei esses 2 corpos mostrando muito mais o acesso das energias negativas do que positivas, porque o positivo, ele vai, é o processo da dualidade, o positivo, ele vai eliminar essa energia negativa. Mas como nós ainda não temos a capacidade, a educação de fazer com que o nosso processo mental ele seja somente de leveza, de paz, de amor, fica mais difícil. Então, nós temos o estômago, a incerteza, desespero e falta de esperança. Gente, nós vamos ter um probleminha, porque hoje tem um jogo e tem uma turma que reuniu aqui, e olha lá, mas vamos seguir. Tá muito baixinho, Patinha, não preocupa não. Está muito longe aqui para nós. Na nossa coxa, o nosso sobrepeso, né? Mora o medo, desejo de proteger contra todos. Então, é a proteção, ou seja, é o nosso mecanismo de proteger, porque temos medo, temos os medos externos, né? Então, são só situações para a gente poder ir fazendo um alinhamento, uma costura das situações que estamos vivenciando. Dores comuns
e doenças que podem ser associadas ao emocional. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, dor na nuca, dor nas mãos, dor nos joelhos, dor no estômago, dor nas articulações, dor nos ombros, dor nas costas, lombar, muscular. E aí ele fecha falando que a alergia respiratória, a alergia de pele, intestino irritado, gastrite, diarreia, hipertensão, falta de ar, dor no peito, tudo está associado às doenças psicossomáticas. Então, nós estamos chegando a uma conclusão que tudo que nós sentimos está relacionado com as nossas emoções. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa energia, ela desencadeia o processo emocional. Por quê? Somos seres humanos, inteligentes, que utilizamos a razão, mas nós somos movidos pelo emocional. Nós somos movidos pelo instinto e pelo emocional. E agir pelo instinto, automaticamente a gente puxa o nosso emocional. Corpo e mente estão conectados, porém, por conta de crenças e até mesmo da rotina acelerada. Gente, só um minutinho aqui, peraí, deixa eu ver se eu faço um negócio. Fechar que dá uma diminuída, desculpa. Corpo e mente estão conectados, porém, por conta de crenças, até mesmo de uma rotina acelerada que nós temos, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que o nosso corpo não tem nada a ver com a nossa mente, porque o seu corpo, a mente está mandando o corpo fazer isso, fazer aquilo, trabalha, e nós vivemos numa rotina tão intensa que muitas vezes esquecemos que tudo que estamos pensando e que estamos dando ordem para o nosso corpo, que isso não nos traz problemas, porque já estamos no piloto automático. A gente já faz as coisas no automático na vida. E a gente precisa aprender a serenar, sentir que está respirando, perceber a nossa corrente sanguínea, auscultar os nossos corações, sentir eu estou calma, eu estou tranquila, ou eu não estou, eu estou agitado. O que me leva a essa agitação? Então, essas problemáticas que a gente vivencia, nós precisamos ter mais atenção, né? Então, a gente dá atenção a cada um deles, buscar de forma separada, observar. O meu coração hoje ele está em compasso? Por que ele hoje está com taquicardia? Por que ele está acelerado? Porque quando os nossos órgãos eles nos avisam através do descompasso. Minha pressão subiu hoje. Engraçado, mas eu não tenho problema de hipertensão. Mas eu estou tendo uma pressão que sempre está alterando. Procuro um médico. Tudo bem, é óbvio que eu tenho que procurar um médico. Mas acontece, o que está fazendo a minha pressão subir? Nós já descobrimos, esclarecemos que através dos nossos pensamentos, nós criamos as doenças. E a doença da hipertensão é o quê? É pressão que nós vivemos na vida. Quando eu tenho uma pressão muito grande perante a vida, essa pressão ela pode ser uma pressão psicológica, essa pressão pode ser uma pressão no meu trabalho, pode ser uma pressão no meu relacionamento. Quando nós nos sentimos pressionados, alterados, por isso que é chamada hipertensão, né? Então, eu estou numa tensão diária, isso mexe com o meu corpo, me fazendo ter, então, essa doença. E eu achei interessante, quando a boca cala, o corpo fala. É por isso que as pessoas precisam procurar um psicoterapeuta, né? Fazer uma terapia,
Se não puder, converse com alguém. Nós precisamos sempre de ter um amigo, uma amiga que seja confidente, que nos conheçam sem máscara, que nos perceba como somos de verdade e que nós possamos falar o que nós estamos sentindo, porque isso alivia. Então, é só um quadro para prestar atenção. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as nossas aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. Os diabetes invadem quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraliza. Estão lembrado que eu falei em outras aulas da nossa criança interna, que vai ser um dos assuntos também a serem colocados, para a gente preservar essa criança que é a alegria, que é a inocência, é a brincadeira, né? É as gargalhadas. Essa criança ela precisa ser acessada diariamente em nós, né? Deixa para lá as dores, as tristezas, as preocupações. Eu vou ver algo que vai me fazer sorrir, eu vou fazer piada do que eu estou vivendo, para que a vida se torne mais leve. Então, é essa criança que nós precisamos retomar para conosco. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Então, é um quadrozinho, ele sempre aparece aí no Face, no Instagram, muitas vezes nós recebemos, mas reporta uma grande verdade. Porque se nós analisarmos todas as nossas doenças, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades e limitações, nós vamos encontrar respostas perante a vida, como eu estou agindo nesse momento da minha vida, que eu estou atravessando um caminho de espinhos, que eu estou atravessando uma dor muito grande, que seja da perda, que seja problemas financeiros, que seja problema de doenças, enfim, algo que afeta o nosso emocional e que, obviamente, é a nossa razão. As emoções negativas são capazes de impactar diretamente a nossa saúde física, principalmente quando são enaltecidas. Por quê, Fátima? Porque muitas vezes as nossas emoções negativas advêm de sentimentos de culpas de outra vida ou até mesmo dessa. Algumas coisas que nós fazemos e que, de repente, a gente começa a remoer ou remontar isso dentro de nós e essas emoções ficam sempre negativas, porque você fica se punindo. Ah, mas eu não fiz certo, mas eu poderia conversar e pedir perdão, ah, mas eu não vou fazer isso, que é muita humilhação. Você fica num duelo e essas emoções negativas ela vai aumentando, aumentando, aí, de certa forma, vai atingir a nossa saúde física, né? E nós enaltecemos mais ainda esses pensamentos negativos no sentimento de vítima, no sentimento de culpa. Então, vai vitimando, se culpando e achando eu sou uma coitadinha, Deus não gosta de mim, eu vim para cá para sofrer mesmo, meu karma é pesado. Gente, acabou, não existe isso. Isso é primitivo. Reclamações, né? Achar que a gente está lá no fim, ou coitadinha de mim, não. Não, vamos levantar a cabeça, vamos caminhar de frente para o alto. Os nossos problemas, uma vez é conhecê-los e agora é combatê-los. Onde a emoção dói no... Desculpa, voltar. Frustração, raiva, luto, separação podem se transformar em processos inflamatórios. Olha que coisa. Dores crônicas de cabeça, dores crônicas de estômago,
bem como ataques de ansiedade. Então, tudo se refere ao nosso processo mental, à nossa postura perante os acontecimentos externos, os nossos eventos diários. Onde a emoção dói no corpo? Quando a pessoa sente dor emocional, as mesmas áreas do cérebro são ativadas, como quando as pessoas sentem dor física. Olha que interessante. A ínsula anterior e o córtex cingulado anterior, essas áreas estão conectadas ao nervo vago, que está diretamente ligado aos nervos do tórax e à área do abdômen. O nosso organismo não foi feito para guardar mágoas e nem para guardar sentimentos ruins. Tanto o corpo quanto a mente vão pesando na medida em que eles se acumulam, e uma hora essa panela de pressão vai transbordar. Por que vai transbordar? Porque a necessidade de aliviar esse sofrimento. Fulano surtou, coitado, surtou. Sabe-se lá o que fulano está atravessando, está passando? Então, chega um momento que a gota d'água, aí ele surta, ele sai da sua seriedade, ele perde a sua razão e ele deixa que a emoção venha para fora, mas que ela venha desequilibrada. Então, nós precisamos aprender que a nossa dor emocional, ela é tão forte quanto a nossa dor física, e uma está interligada à outra. Então, há todo tipo de frustrações todos os dias em nossa vida, mas tudo depende da maneira como você as encara. E se a gente parar para pensar, todo dia a gente tem uma chateação, ou é um pensamento negativo que às vezes fica ali o tempo todo remoendo, a fala de alguém que nos afeta, uma postura, um olhar, uma resposta, né? Então, são coisas que nos ocorrem e que a gente fica ali sempre batendo na mesma tecla. A gente não consegue fazer esse auto-perdão, ou a gente não consegue deixar que alguém fale algo e que é do externo e a gente fazer de conta que não escutou. Por quê? Nós ainda estamos tão apegados a nós mesmos no sentido de dor, de sentir fraco, de sentir inseguro, de querer que o outro me ame da forma que eu quero que ele me ame. E quando alguém fala alguma coisa que nos ofende, nossa senhora, a gente já dá, né? Sai dando tiro. E o que a doutrina nos ensina? Aquietar as nossas emoções. Se alguém está falando algo e eu olho para dentro de mim e falo assim, mas eu não sou isso. Por que eu vou permitir que o outro chegue até mim? Por que aquelas palavras que são energias dele vai adentrar ao meu interno? Então, eu não vou permitir. Fátima, mas é difícil, concordo, super difícil, porque o nosso orgulho fala alto, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa falta de perdão, ainda são instrumentos que fazem parte da nossa vida de uma forma muito forte. Então, nós ainda queremos uma apresentação e um olhar diferente do outro para conosco, né? Então, enquanto alguns veem como chance de melhorar, outros ficam remoendo o sentimento. Então, às vezes, a pessoa chega a falar alguma coisa com você, você fala assim, eu já passei disso. Isso não me atinge mais, não. Né? Não me atinge, por quê? Porque eu já trabalhei. É uma fala que não me ofende mais. Já passei disso, já sofri muito, mas eu já me elaborei. Fiz uma reconfiguração que isso não me atinge. É isso que nós precisamos fazer. Guardar mágoa, não expressar nossa dor emocional, faz com que o cérebro produza substâncias químicas ligadas ao estresse, reduz as nossas defesas e desencadeia doenças. Diante disso, a solução é colocar para fora tudo o que sentimos? Depende. Como é que nós vamos colocar para fora o que sentimos? Gritando,
brigando, berrando, falando palavrão, dando murro, né? Surtando? Não. Não é assim que nós vamos colocar para fora. É preciso ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Se eu não tenho ninguém com quem eu converse, que eu possa colocar as minhas necessidades em palavras para trabalhar as minhas emoções, para colocar para fora, eu posso procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, fazer uma terapia. Eu tenho que ter alguém, um amigo, que me escute, que não me critique, que não me culpe, que me ouça. E depois que ouvir, me traz palavras de conforto, construtivo, sem me afetar, mais do que eu já estou afetada. Então, isso é a caridade. Geralmente, nós escutamos as pessoas, mas a gente as escuta e, de uma certa forma, a acusa. Mas você não pode fazer isso. Como se a gente fosse muito certinha, né? Muito equilibrada e tivesse todo o controle daquilo que nós estamos falando. E nós sabemos que a dor emocional, ela afeta cada um nas suas diferenças. Tem coisas que às vezes eu passo, tiro de letra. O outro tem uma dificuldade imensa de elaborar isso. Então é necessário ter equilíbrio, tanto naquilo que é bom quanto naquilo que é ruim. Se eu estou muito feliz, eu tenho que extravasar essa felicidade, mas eu vou extravasar também com equilíbrio, para que saia, para que flua de uma forma normal. Se eu extravaso com um desespero, com desequilíbrio, também vai fazer mal. Então, todo exagero, ele é disfuncional. Amor em excesso. Tem gente que tem obsessão pelo outro. Isso não é amor, isso é obsessão, é uma doença. O outro vira para ele uma coisa, não é pessoa. Não se respeita o sentimento, não se respeita o emocional dela, não respeita a postura dela. Ela tem que fazer e atender tudo que eu quero. Se você não faz, você não me ama, né? Então, o amor em excesso, ele aprisiona. É ruim. Não pode. Amor é um amor maduro. O amor é liberdade. Ele te liberta, né? Nem todo momento eu quero estar ao lado da pessoa que eu amo, porque eu preciso estar comigo. Porque eu preciso buscar o meu equilíbrio para estar com o outro. O outro não é a minha metade, porque eu não sou uma metade, eu sou um inteiro. E eu vou encontrar no outro um inteiro. Eu não tenho capacidade de ser a metade dele, nem ele tem a capacidade de ser a minha metade. As almas gêmeas não significam um homem ou uma mulher. São duas pessoas que se encontram na vida para caminhar, e as almas verdadeiramente, as almas gêmeas verdadeiras, são almas que estão em equilíbrio, em uma estrada sublime de auxílio ao próximo, na fraternidade, na solidariedade, na fragrância da caridade sempre. E a gente confunde muito essa questão da minha alma gêmea, homem e mulher. Ah, porque eu encontrei a minha alma gêmea. Vira algema. Hã? Vira algema. Vira algema, Neide, está certinha. Tem gente que confunde alma gêmea com algema. É minha mulher, é meu filho, é meu. Não, ela é um ser humano. O outro é um ser humano que tem pensamentos próprios, que tem vontades próprias. Uma hora não quer fazer aquilo que você quer, que está junto. Eu não quero estar todo momento com você. Qual é o problema? Então, é o amadurecimento. Esse amor ele tem que ser livre, tem que ser liberto. E olha, tem um detalhe: quanto mais se dá liberdade para as pessoas que você ama, mais você tem próxima. Quanto mais você gruda, cobra, a pessoa corre de você. Porque vira uma antipatia, fala assim, não suporto mais, não estou aguentando nem escutar a voz. Por quê? Essa prisão, ela cria doenças. Então, é ruim. Então, foi bom que entrou nesse assunto também, né?
tanto naquilo que é bom quanto naquilo que é ruim. Todo exagero é disfuncional, o amor em excesso aprisiona. No caso dos ressentimentos, é fundamental entender a raiz da ofensa ou da insatisfação. Por que eu estou ofendida? Por que Neide falou comigo que eu me ofendi? Por que ela conseguiu chegar até o meu interior? Qual é a mazela que eu tenho que eu não permito que alguém fale isso comigo? Estão entendendo que a coisa inverte? Não é o outro que me ofende. Eu que me ofendo com a palavra do outro, porque eu sou doente nesse ponto, ou seja, eu tenho esse ponto fraco que me adoece. Ninguém pode falar desse assunto comigo que eu já estou virando bicho. Por quê? É um problema meu, não é do outro. Aquela pessoa não sabe. Às vezes fala até com todo mundo, fala na brincadeira. Mas até na brincadeira você já vai puxar e colocar para você. Você abraça essa insatisfação, é sua, não é do outro. Então, a gente se ofende, às vezes, com pouca coisa. Uma palavra, você se fecha todinha e fica ali remoendo. Por que ela falou isso comigo? O que ela viu? O que eu fiz? Mas eu não falei nada. Como é que ela percebeu? Sabe? Então, nós somos culpados de tudo que ocorre conosco. Somos como um quadro e que temos um pincel na mão e pintamos os nossos quadros de acordo às cores que nós vibramos. Se eu sou uma pessoa extremamente sensível, tá? Para tudo que falam comigo, eu já ando pisando em ovos. Você já viu falar que tem assim, eu convivo com fulano, mas eu convivo com ele pisando em ovos. Eu tenho que saber até o que eu falo com fulano. Já imaginou você conviver com alguém assim? Que você não pode falar o que você sente, o que você pensa, que você não pode falar as verdades, mas saber falar, com quem falar e a hora de falar. Porque duas pessoas maduras sentem essa necessidade de ser verdadeiros, mas que tenham um papo saudável, construtivo. Mas o outro não pode falar de jeito nenhum, que tudo que fala já vira briga. Por quê? É aquela pessoa que está doente. Aquela pessoa não sabe recepcionar as palavras que recebe, porque ela já se condena tanto, sente triste, baixa estima, adoecida para a vida, vive numa carência afetiva, vive numa introspecção muito grande. Então, tudo é problema para que ela adoeça e para que ela se ofenda. Então, a gente, tendo esse conhecimento, é momento da gente fazer as reformas íntimas que é tão ensinada pela doutrina espírita. No caso de ressentimentos, é fundamental entender a raiz da ofensa ou da insatisfação, compreender o que acontece dentro de si, sua forma de perceber o mundo, o que esperar dele e dos outros, te dará pista de como elaborar essa energia afetiva negativa. Vamos reelaborar a nossa energia? Vamos reconfigurar? A dor emocional se torna física quando aquilo que deveria ser resolvido, suportado na mente, acaba desencadeando sintomas e doenças no corpo, num processo conhecido como somatização. Quando eu boto para fora com raiva algo, a pessoa às vezes assusta e fala assim, meu Deus, mas eu não falei nada que a pessoa pudesse ter essa reação. Não. Você não foi a primeira a falar aquilo ou afetar aquela pessoa. Ela vem somatizando. Sabe aquele copo d'água que todo momento vai recebendo uma gotinha? Chega um momento que ele transborda? Relacionamentos acontece muito isso. Está vivendo um relacionamento ruim, pode ser de amizade, de marido e mulher, de namorados. Está ruim, mas você está ali convivendo. Aí chega uma hora que o corpo transborda, acontece uma coisa, quero mais não. Vamos acabar por aqui, para mim chega. Ali foi a gota d'água. Houve umas somatizações de insatisfação, somatizações de ofensa,
somatizações de não aceitação da forma que você está vivendo. Vai engolindo o sapo, chegou e fala assim, parou, acabou, vou seguir minha vida. É o copo d'água, é a gota que faz o copo transbordar. Então, essa somatização é isso. É como se o indivíduo tivesse extrapolado o seu limite emocional. Nós vamos parar por aqui, né? Primeiro pelo barulho, gente, que é jogo hoje, a gente sabe como que é, mas também nós estamos na nossa hora, já estamos aí quase 8h10, passou um pouquinho. É um assunto gostoso, porque eu tenho certeza absoluta que, à medida que nós estamos falando, cada um vai vivenciando os seus processos. Eu tenho falado muito com o Natécio França, que nós estamos vivendo na Casa Espírita, através desses estudos, uma terapia de grupos. É o grupo unido falando das nossas dores sem citar nome. Porque cada um ouvindo, pelo menos acontece comigo. À medida que eu estou falando, eu vou reportando também as minhas doenças da alma. Eu vou me percebendo onde que eu erro tanto, onde que eu ainda sou tão teimosa, onde que moram as minhas inseguranças, onde está aprisionado todos os meus sofrimentos da alma, as minhas dificuldades de lidar com pessoas, com objetos, com instrumentos, com situações, com eventos. E é importante porque a gente vai falando e vai vasculhando a nós mesmos. Isso nos ajuda a buscar o que a doutrina tanto prega: reforma íntima, mudança de postura, que começa nos nossos pensamentos e, obviamente, tem como consequência mudar a nós mesmos de como se portar perante as situações que estamos envolvendo diariamente, diuturnamente, e mudar também a nossa forma de ver a vida com mais leveza, destruir os nossos maus humores, as nossas raivas, as nossas picuinhas, para que nós possamos nos sentir mais leves, mais soltos para caminhar com Cristo, caminhar com nós mesmos, destituir de nós doenças que podemos estar construindo para amanhã, para a nossa velhice, porque nós temos, a doutrina fala o seguinte, que nós temos as nossas personalidades que moram dentro de nós, que são o nosso caminhar evolutivo perante as reencarnações. Se até os 50 anos nós não fizermos as nossas mudanças, depois dos 50, perceba que no momento da velhice, acentua os nossos defeitos. Olha que interessante, acentua os nossos defeitos, porque são anos e anos fazendo a mesma coisa que se torna natural, mas cria-se doenças. Então, é para a gente atentar para esses momentos, esses estudos, né? Trabalhar a nossa energia mais afetiva, mais doce, mais suave, né? Saber lidar com todas as nossas diferenças. E que bom que a gente está fazendo esse autoconhecimento, essa abertura de consciência, para que possamos, assim, melhorar a nós mesmos. E melhorando a nós mesmos, se cada um buscar a sua melhora, nós faremos um mundo melhor. Tá? Gratidão pela oportunidade, que Jesus nos abençoe, que nos traz, nesse momento, o manto da tua misericórdia, que nos ajude a encontrar a nossa leveza de alma, que o que estamos aprendendo, Senhor, possamos começar a colocar em prática, amar mais o nosso irmão, mas, acima de tudo, aprender a nos amar de verdade, ser dóceis, ser pacientes, sermos tolerantes, primeiramente conosco. Agradecemos Natécio França, com toda a sua falange bendita, que tem nos auxiliado nessa tarefa, nesse trabalho, desse estudo tão profundo da doutrina. Agradecemos todos os coordenadores da nossa Casa de Caridade, Mensageiros da Luz.
E assim pedimos para encerrar os nossos estudos da noite. Graças a Deus. Que assim seja.